Bom, eu posso falar então do Carlos Jacques Vieira Gomes, que é consultor serão para assuntos de petróleo e royalties também. Muito boa tarde a todos. Agradecer aqui o convite do Fórum de Debates Brasilianos, do Estancico, por estar podendo trazer aqui para o grupo essa experiência nova, né, que é o contrato de partilha de produção. Então, relembrar um pouco o cenário histórico da época, né, 2007, 2008, se começou a falar desse contrato. Dizia-se que é um contrato muito comum no mundo árabe, o que é verdade, mas ele é originário da Ásia. A primeira aparição desse contrato é da Indonésia, em 1966. E, em termos de incidência mundial, a partilha de produção ela ocupa 44% dos contratos de concessão, ou 48%, né, em outros modelos então minoritários. Então ela tem uma participação equivalente, um pouco inferior da concessão, mas equivalente em importância, em dimensão. E muito do que a gente tem que discutir depende de a gente conhecer o modelo, né? Então, a primeira parte aqui da minha exposição, ela não é especulativa, ela é descritiva, para que a gente, né, tenha uma noção de como funciona a partilha, né? Nós temos uma noção da concessão, imagino que todos devam ter. O sistema de concessão é um sistema em que todo o petróleo extraído pertence à empresa produtora, concessionária. O Estado é remunerado com royalties, com outras participações, como as participações especiais, outras receitas governamentais, mas o Estado não recebe o petróleo in natura, ele recebe o dinheiro. E o sistema de partilha ele é bastante diferente, inclusive com consequências tributárias bem específicas, distintas. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que não é uma partilha, são duas partilhas. A primeira divide o volume total de petróleo produzido entre o petróleo de custo e o petróleo de lucro. Então, por exemplo, esse leilão que houve, né, com uma proposta única, foi aprovada, né, o primeiro campo de pressão, um regime de partilha. O que a imprensa noticiou? 41,65% do petróleo será entregue à União, que era a proposta mínima. Mas, vírgula, não é 41,65% do petróleo produzido. É 41,65% do petróleo de lucro. Do petróleo de lucro. E aí eu te pergunto, o petróleo de lucro, qual é a porcentagem dele em relação ao petróleo total? Do total produzido, qual é o petróleo de lucro? A conta é simples. Você pega todo o petróleo e tira o equivalente em custo do consórcio produtor. Então o consórcio produziu, teve um custo, você transforma esse custo em barris de petróleo, daí você joga na equação simples. O total de barris produzido é tanto. O custo equivale a tanto, o que sobra é o petróleo de lucro. Para vocês terem uma ideia, né, não há um padrão de quanto o custo representa no total produzido. Mas há uma experiência internacional, digamos assim, que o custo varia entre 40% do total produzido e 60% do total produzido. Daí que nós vamos ter. Se nós somos otimistas, imagine que o custo é de 40% do total produzido. Então você faz uma conta, o óleo de lucro seria 60%. Então agora você faz uma segunda divisão.
do óleo de lucro, você faz uma segunda divisão entre o óleo de lucro da União e o óleo de lucro da empresa. Até porque se a empresa não tiver óleo de lucro, ela só foi ressarcida no custo. Ela não levou prejuízo, mas não ganhou nada. Não há como se pensar nisso. Então, imaginando que o custo fosse de 40%, entre 40% e 60%, mas isso é uma experiência, né? Isso não está, inclusive, no contrato. Depois eu vou explicar por quê. Imaginando, então, que o lucro fosse 60%, se a União recebe, como nessa proposta, né, que aconteceu, 41,65% do óleo de lucro. Se o óleo de lucro, vamos imaginar, for 60%, você multiplica 40 por 60. Vai dar aí 24, 25% do total. Né? Aí, qual que é o raciocínio que nós temos? Tá, isso é melhor para o Estado do que a concessão? O government take, quer dizer, a parcela que fica para o Estado é maior na partilha do que na concessão? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Só que a resposta é a seguinte: depende do quanto foi lançado em petróleo de custo. Nessa conta, se o custo for 40%, o lucro é 60%, e a União fica com 41% de 60%, ela está com 25%. Como ainda existem royalties, nós vamos ver na partilha, foi criada uma alíquota de 15% de royalties não ressarcíveis, a empresa paga e não pode ser ressarcida disso, você soma 24% óleo de lucro, do óleo total, perdão, com os 15%, você está chegando perto de 40%. E aí, digamos que essa partilha ficaria mais interessante para o Estado do que uma concessão. Onde, se você somar na concessão royalty de 10%, uma participação especial, poucos postos pagam, mas quando pagam, os volumes são altos. Participação especial entre 10% a 40% do lucro, e não da produção. É difícil fazer uma conta, digamos assim, mas você não chegaria a mais que 25% do total produzido. Aqui, poderia chegar a 40%. Então isso é bom para o Estado? É. Agora, onde está a armadilha? A armadilha está aqui. Só voltar. Isso. Desculpa. Na experiência internacional, uma espécie de trava. Olha, a empresa tem que ser ressarcida do custo? Tem. Mas se o custo de produção ultrapassar 40%, 50%, 60% do volume produzido, ela não pode mais recuperar custos. Ou seja, ela vai sim sofrer prejuízo. Então, o modelo internacional normalmente diz o quê? Que a empresa recupera o seu custo. Mas se ficar provado que o custo dela equivale a 80% do volume produzido e que o óleo de lucro seria só de 20%, então não. Há uma limitação, há uma trava, há um teto para a recuperação do custo. Esse teto poderia ser estipulado em um percentual do volume total. No Brasil, isso não foi feito. Não existe na lei da partilha de produção um teto em recuperação de custos. Ou seja, a empresa poderia, alegando custos, ela poderia simplesmente ter uma recuperação, né, de toda a produção de petróleo. Bastaria que o custo dela superasse o volume produzido. Você imagina um custo de produção alto, né, uma extração em águas profundas, um preço do barril do petróleo muito baixo. Então ela, quando pega o custo em dólar, transforma em barril, praticamente todo o volume produzido é custo empresarial. Daí a União fica com 40%, 41% do óleo de lucro, mas o óleo de lucro pode ser que não exista. E isso sempre foi, e em todo mundo é uma preocupação. Agora o Brasil fez. Eu disse que não fez um teto de recuperação de custo, não fez em caráter direto. Não colocou na lei uma coisa do tipo: olha, o custo não pode, né, a empresa não pode se recuperar no custo mais do que, sei lá, 60% do petróleo produzido. Mas o Brasil fez um limite de recuperação de custo indireto. Uma coisa que na experiência nacional é rara.
você colocar royalty na partilha. A partilha é o óleo de lucro da empresa, o óleo de custo pertence à empresa, o óleo de lucro é partilhado entre a empresa e o Estado. Bom, isso é partilha. Você não coloca royalty, você não coloca participação especial. A única coisa que tem na partilha, que lembra a concessão, é o bônus de assinatura, mas com uma configuração distinta do que acontece na concessão. Depois eu vou explicar por quê. Agora, o nosso modelo coloca o royalty na partilha. É estranho? É. É errado? Não. O royalty nas concessões é de 5 a 10%. Na partilha, a lei aprovou, o Congresso aprovou um royalty de 15%. O projeto que saiu da Casa Civil previa um royalty de 10%, depois o Congresso aumentou para 15%. E há um dispositivo que na Câmara dos Deputados dizia o seguinte, quando o projeto tramitou na Câmara: todo o royalty que a empresa pagar, ela pode se recuperar em hora de custo. Ou seja, ela daria ao Estado com uma mão e tomaria com a outra. Quando esse projeto passou no Senado, essa regra caiu. E foi dito que está na lei, que é o correto, que a empresa paga royalty ao Estado, em dinheiro, claro, não é em óleo in natura, paga royalty ao Estado, mas ela não pode ser ressarcida. Ora, vamos fazer uma conta? O royalty é de 15%. Imagine que o custo de produção empresarial ultrapasse o volume total de produção. Todo o petróleo é dela. Mesmo que todo o custo justifique todo o volume de produção entregue à empresa, ou seja, não houve um barril sequer de óleo de lucro, mesmo assim, o Estado ficou com quanto? 15%. Então, no fundo, o Brasil limitou a recuperação de custo em 85%. Menos mal, temos um limite. Melhor do que não ter nenhum. Agora, o nosso limite de recuperação de custo, usando o mecanismo indireto do royalty, ele ficou alto. E aí, qual que é a preocupação? A empresa declara o custo. Hoje, como é na concessão? Todos sabem, o royalty não tem relação com o custo. A empresa paga o royalty em cima do volume produzido. 10% do volume produzido, tem lá o reloginho, quantos barris de petróleo foram extraídos, 10% vai para o Estado, 5 a 10%. Agora, a participação especial, por que muitos se queixam? Só poucos poços pagam participação especial no Brasil. Porque a participação especial não é sobre o volume produzido, é sobre a lucratividade que a empresa tem. Ou seja, ela lança o custo, abatendo da receita, e aí então ela paga do lucro dela entre 10% e 40% de participação especial, conforme o fato de aquele poço ter muito volume de produção ou não. Muito bem. Na concessão, quem fiscaliza se a empresa está declarando custos corretamente ou não é a Agência Nacional do Petróleo. No momento em que esses custos acontecem, a agência então tem fiscalização sobre eles, uma fiscalização ongoing. E o Tribunal de Contas da União faz uma fiscalização ex post, verificando se aqueles custos lançados são justificáveis para que então a participação especial tenha sido considerada como calculada de forma correta. O que fizeram na partilha? Uma coisa que não era obrigatória, mas quiseram fazer. A criação da Petrosal. O que todos entendem? É uma estatal. O que as pessoas não entendem? Ela não funciona como uma empresa. A própria lei diz que, apesar de ela ser uma estatal, ela não vai realizar atividade econômica. Isso quem vai fazer é a Petrobras, são as companhias privadas. Então temos uma estatal, uma empresa pública, criada por causa do regime de partilha, diga-se. Não há outra motivação. Essa estatal, chamada, e era para ser chamada Pré-Sal S.A., e houve alguém que disse que já tinha registrado a marca, então mudou-se para Petrosal S.A. E o que foi dito?
Ou melhor, o que foi pensado para ela? Ela faz o controle que não existe na concessão, mas vai existir na partilha. Um controle ex ante, preventivo. Então a Petrobras está num consórcio com as empresas privadas. A Petrosal também participa do consórcio. Ela não investe, mas ela tem a maioria do board, a maioria do conselho de administração. Ela tem, inclusive, o presidente da Petrosal tem poder de veto sobre tudo que o consórcio decide. E a Petrosal, sabe qual é a função dela? Eu vou te contar. Ela vai dizer o seguinte: consórcio, vocês tiveram quais custos? Esse. Eu, Petrosal, não autorizei esse custo. Isso para mim não é custo. Ou seja, o que as empresas vão ter que fazer? Elas serão ressarcidas em petróleo do custo que tiveram a produzir? Sim. Mas custo é o que elas gastaram? Ou o custo é o que a Petrosal autorizou? É o que a Petrosal preventivamente, previamente à realização do custo, autorizou o consórcio a então arcar com a despesa. Então, primeiro o consórcio pede autorização à Petrosal. Ela diz: isso é custo, isso não é custo. Por quê? Porque se ela disser que é custo, o consórcio vai, realiza a despesa e sabe que vai ser ressarcido. Se o consórcio quer comprar alguma coisa, fazer algum investimento, e a Petrosal diz: não, isso não é para ser feito, porque isso não é custo, e se o consórcio mesmo assim fizer investimento, pelo regime que foi criado, esse consórcio não vai poder pedir o ressarcimento, aspas, desse custo que a Petrosal preventivamente já disse, né, que não é custo. Aí, conversando com um diretor de uma companhia privada de petróleo que opera na Angola, e ele me contando: na Angola o sistema de partilha já existe há muitos anos, há mais de 10 anos. Cara, ele me disse o seguinte: tudo que as empresas, um consórcio, não consegue perante o governo, ou perante uma Petrosal, ou perante ali quem decide, não consegue demonstrar que é um custo, mas a empresa se sente prejudicada porque ela sabe que aquilo é um custo e ela quer ser ressarcida daquele custo, o que a empresa vai fazer? Se a Petrosal diz: isso aqui não é custo, se gastou, gastou porque quis, não vai ter ressarcimento, o que a empresa, o que o consórcio vai fazer? Resposta: judicializar. Nós vamos ver aqui, eu vou, no avanço da exposição, as empresas em si, especialmente as privadas, preferem a concessão do que a partilha. Elas só vão preferir a partilha em países com muita instabilidade institucional, também por uma razão que daqui a pouco eu comento. O ponto é que eu fui convidado para dar uma palestra para advogados do setor, e os advogados do setor estão muito felizes com a partilha. Mas por quê? A partilha tem muito mais chance de ser questionada, né? A execução do contrato, não o modelo está aí, está na lei, mas a execução do contrato tem muito mais chance de ser judicializado do que uma execução de uma concessão. Ou seja, simplesmente a partilha tem menos segurança jurídica, ou dependerá do judiciário trazer à baila os seus argumentos também. Ele me disse que há custos que a empresa teve, a petroleira teve 10 anos atrás, e que o governo não reconhece como custo de Angola, mas a empresa está numa batalha judicial. Então, as batalhas judiciais, elas são inerentes ao sistema de partilha. E elas vão interferir, no final das contas, na equação de se o Estado ganhou mais ou menos com a partilha ou com a concessão. O que eu estou tentando passar a vocês é a ideia de que a partilha é um contrato mais complexo do que a concessão, porque ela tem essas armadilhas da questão do custo. Então, as funções da Petrosal: administrar o consórcio, não investe. Isso é uma diferença do modelo norueguês, que foi muito comentado na época. O Brasil copiou o modelo norueguês, copiou pela metade. Pelo modelo norueguês, o Estado investe não como Petrobras, mas como orçamento mesmo, orçamento federal. Aqui a Petrosal vai dar as cartas, mas ela não investe. O que perguntaram isso ao diretor da agência norueguesa, o que ele achava desse modelo.
olha, no Brasil o Estado vai dar as cartas da Petrosol, mas não vai investir, a Petrosol não vai pôr dinheiro. É possível? Ele falou, olha, possível é, só é mais difícil fazer. Mas que é possível, é possível. É um contrato mais complexo. E é possível, né, que existam incentivos ou para mentir, né, superfaturamentos, a empresa começa a perceber que se ela declara um custo mais elevado, ela então poderia se ressarcir, ou simplesmente uma ineficiência, já que eu empresa, serei ressarcido do meu custo, eu não vou ter incentivo para ser mais eficiente, para cortar custo. Bom, tem a questão dos book barrels, que é o seguinte: na concessão, todos os barris enterrados, mas que ao longo dos 27 anos serão extraídos de acordo com as boas práticas de petróleo, eles já são lançados a valor presente nos balanços. Isso auxilia as empresas a obterem financiamentos. Na partilha, o petróleo só será da empresa depois da partilha, ou seja, depois do extraído, né? De modo que o consórcio não poderia lançar, né, na contabilidade os barris enterrados, que ainda não foram extraídos. Então, esse é o principal motivo pelo qual as empresas preferem concessão. Certo? Bom, aqui um outro problema que aconteceu em alguns países e pode acontecer no Brasil. O sistema de concessão, o bônus de assinatura. Qual é a vantagem do bônus de assinatura? O Estado coloca a mão no dinheiro antes do início da exploração. O dinheiro entra rápido para o bolso do Estado, da União. No sistema de concessão, o bônus de assinatura é um dos critérios usados para selecionar o vitorioso na licitação. Então, há um leilão de bônus. Quem dá mais bônus tem mais chance de ganhar. Bônus, conteúdo local, né, programa exploratório mínimo, são lá requisitos para se identificar a proposta vencedora. Agora, a partilha, ela tem a tradição, né, a partilha de produção, de não exigir bônus. Ou o bônus, ele é exigido no valor tabelado, como foi o caso brasileiro. Então não há leilão de bônus. Qual que é o leilão que acontece na partilha? Que no caso não houve, porque só um consórcio se habilitou. Mas se houvesse um segundo consórcio, o leilão é participação de hora de lucro. Então o lance mínimo era 41,65% do hora de lucro para a União. Foi esse, porque não houve outro consórcio, então era um lance mínimo. Tá? Então, exclusivamente na partilha, a licitação se dá em cima da fração de profit oil ao Estado. Quer dizer, o bônus ele entra apenas como um requisito, digamos assim, de homologação da sua candidatura, do consórcio que está se candidatando. E ele tem um valor menor na partilha. E uma outra coisa que surge é isso aqui. É comum que os primeiros anos a empresa tem muito custo, os primeiros 3, 5 anos, e os barris extraídos ainda são poucos. Então é comum que nos primeiros anos todo o petróleo, seja petróleo de lucro ou petróleo de custo. Petróleo de custo. Então é comum que um contrato de 30 anos, os primeiros 5, 10, 15 anos, na verdade o Estado não ficou com nada. Mas a partir do 15º até o 30º ano, praticamente todo o petróleo é petróleo de lucro. E aí a fatia do Estado cresce, né, de uma maneira exponencial. E muitas vezes, ao longo de 30 anos, a conta é positiva para o Estado. Ao longo de 30 anos ele ganhou o take do governo foi muito bom. Só que foi atrasado. A concessão, qual é a tradição? O Estado ganha, às vezes, um pouco menos, mas ganha antecipado. Na partilha, o Estado pode ganhar um pouco mais? Pode, mas vai ganhar do 15º ano para frente. Qual é o problema disso? Dois problemas. Primeiro, o governante que assina a partilha não tem retorno. Às vezes há problema até de ordem política. Houve, na Ásia, no Oriente Médio, houve caso de um governante que assinou um excelente contrato, mas que caiu. Porque na gestão dele não entrava dinheiro. E entrar depois. E o segundo risco do modelo de partilha nesse contexto, como as empresas sabem que nos primeiros 15 anos elas levam quase tudo, e nos últimos 15 anos elas dividem a maior parte para o Estado,
existe um incentivo perverso de a petroleira entregar o campo antes da hora. Até o 15º ano ela não entrega. A partir do 15º ela percebe que o custo marginal dela não supera o lucro marginal. Então ela tem a tendência de entregar o campo. Tá? Isso é um risco para o Estado que negociou mal. Então, se você pensa em partilha, você não tem que negociar apenas o take. Você tem que negociar o momento em que o Estado está recebendo esse take. Isso é importante. Muitas vezes isso é desprezado na negociação. Aqui é uma percepção de que a partilha vai bem quando o cenário exploratório é, digamos assim, mais interessante. Com um cenário exploratório menos interessante, as empresas e o próprio governo prefeririam uma concessão. Então, a partilha foi pensada no momento em que havia otimismo no setor. Faz sentido. E no momento em que o setor está com certo pessimismo, a partilha passa a ser uma ideia, digamos assim, menos apoiada. Isso é normal. Isso não é só no Brasil. A experiência internacional confirma isso. Né? O Estado vai ter que ter agentes públicos capazes de negociar esse contrato com mais expertise até do que numa concessão. Porque aqui o Estado tem que conhecer bem o custo da empresa, tem que conhecer bem os segredos da empresa e às vezes nem tem acesso jurídico a essas informações. Mas se não souber, não sabe desenhar o contrato. Né? Aí, para fechar aqui a minha participação introdutória aqui, usando aqui um aconselhamento do Stiglitz, né, do Prêmio Nobel, que é o seguinte: o Estado somente conseguirá a participação expressiva nas rendas derivadas da produção de petróleo se alguns fatores acontecerem ao mesmo tempo. Quais? O potencial geológico for atrativo, isto é, baixo risco geológico, baixo custo de extração, alto potencial produtivo do campo e alta qualidade, né, do petróleo extraído. 2. O Estado possui estabilidade política e macroeconômica. Aqui eu me lembrei de um detalhe que estava escapando. Há países em que o imposto de renda, pessoa jurídica, a alíquota muda de mês a mês. Hoje é 15%, amanhã é 30%, depois é 48%, depois é 9%, depois é 3%. Nesses países as empresas preferem partilha, porque elas colocam uma cláusula no contrato de partilha que é a seguinte: toda vez que a carga tributária aumenta, a fração de óleo de lucro pertencente à empresa também vai aumentar. Isso é chamado de cláusula de estabilidade fiscal. Então, em países onde o desenho tributário é extremamente volátil, mês a mês, ano a ano, as empresas preferem partilha, porque aí, se a carga tributária aumenta, a empresa exige mais partilha, né, em prol dela no contrato de partilha. E se a carga tributária diminui, a fração do Estado passa a ser maior. Então, o Estado possui estabilidade política e macroeconômica. Quer dizer, no Estado com estabilidade, concessão e partilha são equivalentes. Num Estado instável, a partilha seria mais interessante. O Estado possui força para negociar, ou seja, não há países competidores na região. O Estado disponibiliza à companhia petrolífera meios eficientes de escoamento da produção. O Estado possui experiência para negociar. Essa, na minha opinião, é o ponto mais fraco da partilha. Como é um começo, a experiência que os agentes públicos têm na negociação desse contrato é menor. E isso é um risco para o Estado, com certeza. O Estado possui reservas provadas e há regras jurídicas que permitem que as companhias contabilizem barris em seus ativos. Né? E no mundo, as práticas mais eficientes de licitação levam em consideração a oferta de uma maior alíquota de royalties ou profit oil. Até aqui no Brasil vai bem, porque a licitação na partilha é a alíquota de profit oil. Na concessão não há licitação, não há leilão de royalties, né? É fixo, né? Poderia existir. E a parcela de receita do Estado é variável de contrato para contrato. Na concessão, o que o Estado leva é parecido, um contrato em relação ao outro. Na partilha, as variações vão ser enormes. Há contratos de partilha que vão ser um sucesso para o Estado e outros que vão ser um fracasso para o Estado. A partilha é mais flexível, é mais volátil.
Né? E a parcela, então, é variável por quê? Porque há premissas irreais consideradas, o risco nem sempre é avaliado adequadamente, o cronograma de pagamento, eu estava insistindo agora há pouco, às vezes ele é desconsiderado, o Estado ganha bem, mas ganha no final, quando a empresa está com menos incentivo a produzir, e os preços de petróleo de custo de produção podem variar sensivelmente como está acontecendo, tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço aqui, nesse primeiro momento, a minha exposição. Obrigado.